Oi, gente! Estamos aqui na obra da igreja e trouxemos muitas atualizações para vocês. Estou aqui com a minha mini assistente para ajudar a mamãezinha a apresentar todo o novo espaço aqui. Falta agora pouquíssimos detalhes, mas tem muita coisa aqui que eu já quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like aqui no vídeo que me ajuda bastante. Né, filha? Vamos mostrar para eles como é que tá o espaço? Aqui do começo, para vocês verem. Aqui ainda falta a nova geladeira, mas já temos todo esse móvel aqui com a bancada instalada. Temos aqui também o móvel instalado, a prateleira instalada. Aqui o móvel da pia. Aqui no final também, essa geladeirinha cai fora, a boca da churrasqueira. Então aqui também tudo repaginado. Para começar, eu quero mostrar aqui. No vídeo anterior vocês viram que a gente tinha um revestimento nessa parede, que é o mesmo aqui do chão. Então, como a gente tirou aqui do outro lado, foi inclusive a minha sugestão desde o início, eles acabaram gostando bastante de só pintar e a gente acabou então fazendo essa adequação aqui na obra. Pedi para passar aqui, ainda continua o revestimento, ó. Então foi passado um selante, uma pintura, né, filha? Então uma pintura, uma massa e olha só como é que fica bonitinho. Não tem fuga, nada aparente, fica tudo bem lisinho. Por isso que é importante ter um trabalho bem feito. Quero começar mostrando mais detalhes desse móvel aqui, que é o despenseiro. Aqui a gente tem essa parte um pouco mais estreita, justamente em função da abertura da porta. E ela abre assim, para eu conseguir passar aqui na minha circulação sem ficar batendo na porta. Então aqui olha só quanto de coisa a gente consegue armazenar. A parte de cima, como ela é bem alta, é tudo como se fosse um depósito, itens que a gente não usa tanto. E aqui a gente tem a louça, então os itens que são mais utilizados. E como eu comentei no vídeo anterior, olha só esse engrossamento aqui da prateleira. Ele é bem importante justamente por causa do peso. Então aqui a gente ainda tem a opção, se precisar ainda regular alguma coisa na altura, a gente consegue. Aqui na parte de baixo, então são para os itens grandes. Então como aqui é para uso comunitário, tem muito dessas panelas grandes. Então olha só quanta coisa que coube aqui dentro. É bem importante a gente sempre medir o item menor e o item maior para justamente atender a necessidade do espaço. E aqui nesse cantinho a gente tem ainda uma área até lá no fundo para conseguir colocar itens como isso aqui. Então, marmiteira, bandejas, acaba otimizando bastante esse espaço. Seguindo aqui para esse canto, a gente tem mais 3 portas. Então aqui, olha só o quanto de coisa que cabe, tudo de fácil acesso. Aqui então, como eu comentei, aquele pequeno depósito também que a gente tem até lá no fundo. E aqui a gente criou a nossa bancada de apoio. Como fica próxima à área da pia, então eu consigo retirar o meu alimento da geladeira e preparando aqui, é um pré-preparo para depois ir fazendo o manuseio do alimento. Aqui a gente deixou um espaço bem legal com uma tomada aqui no fundo. Vem cá! Pra cima, daqui a pouco vem com a mamãe. Pronto, a pequena quer participar, né? Então, se daqui a pouco quiser colocar um liquidificador, uma cafeteira, ter esse fácil acesso, um espaço bem legal e mesmo assim não atrapalhar a nossa bancada. Aqui é bem importante também que a gente tinha um limitador na altura dessa bancada por causa da janela existente. Para a gente conseguir chegar nessa altura aqui, que é 92 centímetros, a gente tirou essa vista de baixo e colocou essa roda-banca aqui nos fundos para conseguir proteger um pouquinho essa área e não correr o risco de danificar ou de vazar alguma coisa, porque muitos itens podem ser retirados congelados ou às vezes mexer com água, com algum líquido, então correria esse risco, por isso
gente tem a roda-banca. Seguindo na nossa próxima área, temos a nossa área da pia. Colocamos 2 pias bem grandes para conseguir otimizar esse espaço, né, filha? E ter esse facilitador. No uso comunitário é sempre 2 pias, que uma, de acordo com a vigilância sanitária, uma a gente usa para lavar louça e outra para uso de lavar as mãos, a higienização das mãos, né? Então, o que acontece? A gente acaba colocando uma do ladinho da outra, porque depois no processo de lavar, secar e afins, acaba otimizando. Toda essa área aqui a gente trabalha com uma área molhada, então temos um pequeno rebaixo. As torneiras, elas são flexíveis, como vocês viram aqueles panelões, então é fácil para a gente estar lavando e manuseando isso dentro da panela. Então eu gosto bastante desse modelinho. Aqui tem um detalhe bem interessante para mostrar para vocês. Eles gostariam muito, né, filha, de que aqui fosse água quente e fria. Então, mono também, monocomando. Então aqui por baixo, depois eu mostro mais pertinho para vocês, a gente deixou à espera, como eu também já mostrei em outros vídeos, para conseguir colocar um aquecedor. Então isso ficou um espaço bem otimizado. Aqui temos então as gavetas de apoio. Essas gavetas aqui bem no meio desse espaço de pia, junto com o forno, com o fogão, para justamente ter esse facilitador na hora do manuseio. Então lá temos a bancada de apoio e essa área aqui ainda, se precisar, a gente consegue também trabalhar com essa bancada de apoio. Aqui a gente colocou umas prateleiras bem fininhas, elas têm 15 centímetros de profundidade para colocar os temperinhos. Então também, se eu estou aqui no meu manuseio do forno, do fogão, eu consigo acessar os temperos para justamente conseguir ter essa praticidade no meu dia a dia. Bom, gente, minha assistente dormiu, mas eu vou tentar continuar aqui a apresentação do espaço para vocês. Nessa área aqui, a gente chega então na área quente, onde a gente tem o forno, o fogão, e aqui nós fundos tem essa geladeira, mas ela vai sair. Ela está só provisória aqui até chegar a nova geladeira. Aqui vem uma bancada de apoio de rodinhas, então eles vão poder manusear essa bancada sempre para onde tiver essa necessidade. Aqui nos fundos, no outro vídeo, vocês viram que era a boca da churrasqueira. É uma boca bem grande. E como eles dificilmente usam, aqui a proposta foi fazer esse fechamento da boca em alumínio sob medida. Então eles conseguem usar só esse espaço aqui, ou daqui a pouco, se quiser usar a boca inteira, retira e faz a abertura completa da boca. Então ficou bem legal. A gente fez na cor preta, realmente para camuflar aqui, em função dos eletros também, então fica mais discreto. E como a gente tem a bancada no granito preto São Gabriel, aqui a serralheria na cor preta, então para tudo ficar em harmonia. Aqui a gente tem essa bancada de apoio para todos os setores dessa cozinha. Então, como aqui, como eu comentei já algumas vezes, que é uma cozinha de uso comunitário, sempre tem muitas pessoas aqui circulando. Então dá para ficar um setor ali, outro setor aqui e outro setor aqui. Realmente fazer essa setorização para otimizar o fluxo da cozinha e não ficar ninguém se batendo aqui dentro. Então, novamente aqui 2 portinhas de abrir com bastante espaço. Então, travessa, tudo itens que vão realmente utilizar. Aqui um outro gaveteiro, porque eles têm muitos talheres. E aqui novamente, né, as portinhas de abrir para justamente conseguir colocar todos os itens necessários. Aqui em cima, eles receberam de doação essa tábua, então o marceneiro conseguiu plainar, envernizar, preparar ela. Fizemos esses suportes de marcenaria e justamente aqui para deixar alguns condimentos, como aqui um vidro de conserva, né? Esses itens que vão utilizar, então a gente colocou numa altura bem legal para facilitar esse acesso. E um detalhe bem importante que eu até ressaltei para vocês no vídeo anterior também, aqui depois que a gente faz a instalação de bancada, a marcenaria sempre vem fazer regulagem, porque é muito comum desregular as portas, as aberturas, então por causa desse peso, ele acaba trabalhando
Até fiz um takezinho quando eles estavam instalando aqui o rodapé. Que é importante a gente ter esse rodapé fora de marcenaria também, mas de madeira naval, que ela é resistente à água. Então a gente faz com que o móvel ele fique muito mais regular. A gente consegue ir trabalhando com nível e depois com o peso vai ajustando no rodapé para ele realmente ficar aqui alinhado em 90 graus. Outro detalhe bem importante, né, é sempre ajustar o alinhamento das tomadas. Aqui a gente teve um detalhe que eu quero mostrar também aqui na área da pia, onde uma tomada ficou existente e as outras foram feitas novas. E o eletricista acabou fazendo esse desalinhamento, mas a gente conseguiu ajustar fazendo um detalhe estético na roda banca, o que ficou bem bacana. E depois, quando for instalar o filtro da água, ele vai ficar praticamente imperceptível. Então aqui, se vocês notarem, essa tomada é uma existente, ela está mais alta que essas aqui, que foram as novas. Ele acabou se equivocando e deixou uma altura um pouco mais baixa, por fim eles acabaram pedindo para deixar assim. Então a marmoraria veio com esse detalhe, o recorte aqui na roda banca, para justamente dar esse charminho, né? E um outro detalhe, as duas janelas que a gente tem aqui, elas têm um peitoril diferente uma da outra. Então essa bancada aqui, ela tem 93 centímetros e a outra 92 centímetros. Mas a olho nu ninguém percebe, mas também por isso é sempre importante a gente validar as medidas. E como eles não queriam mexer nas aberturas nem nada, essas janelas, toda a vista, todo o acabamento é tudo existente, então foi optado em manter assim, então esse 1 centímetro não ia ser perceptível ao olho nu, então a gente conseguiu manter essa estética. Outro detalhe importante, o piso. Aqui o piso eles também não queriam mexer. Então, quando a gente foi retirar essa bancada existente, eu vou deixar até um takezinho aqui rodando para vocês recordarem como é que era antes. Eu até mencionei que teria algumas partes que não ia ter o piso, né, que ia ficar marcado. E eles acabaram que não tinham mais esse piso em estoque, mas eles preferiram deixar assim. Futuramente, eles vendo a necessidade, vai ser aplicado algum piso, algum piso vinílico, algum outro porcelanato por cima. Então é feito um recorte em cima dos rodapés. Então é possível fazer depois também. Vou mostrar para vocês aqui dentro da pia. Então vendo ali no fundo, ó, essa é a espera que a gente fez para aquecedor. Então é um detalhe bem importante sempre fazer essa previsão de tomada. Então aqui uma visão mais geral para vocês terem uma ideia de como a gente conseguiu corrigir esse fluxo alimentar aqui da cozinha. Com a chegada da nova geladeira, lembra que com o fluxo alimentar ele segue como se fosse um triângulo ou uma linha reta. Então a gente tira a comida, a gente lava a comida e por fim a gente cozinha a comida. Então aqui isso faz com que a gente otimize até uns 3 segundos por refeição produzida. E aqui nessa bancada a gente consegue ter tranquilamente 3, 4 pessoas preparando as marmitas, preparando os pratos. Então conforme vai preparando, vai vindo aqui para justamente fazer aqueles pormenores, né? Eles têm muitos eventos onde eles têm prato pronto, né? Onde eles montam os pratos e vão oferecendo os pratos. Ou também tem eventos que é como se fosse um buffet. Então essa bancada aqui também vai otimizar esse espaço de buffet. Então entrou nessa porta, pegou a comida, saiu ali na outra porta. Futuramente, se vocês repararem, que a gente não deixa nenhum micro-ondas. A princípio, eles não estão utilizando. Mas se precisar, são esses pontos de tomada aqui que a gente deixou, que era na verdade existente. Então a gente permaneceu com eles para, se quiser colocar um micro-ondas aqui no cantinho, a gente consegue ainda incorporar um micro-ondas aqui. Ou até um forno menorzinho, se precisar, conseguimos colocar aqui. Novamente, se aqui também precisar, liquidificador, batedeira ou algo nesse sentido, as tomadas também estão aqui para isso.
Então, se você gosta de vídeos como esse, onde a gente apresenta dicas, né? Apresenta o espaço, tem as dicas de obras, soluções, os perrengues que a gente vai passando também, inclusive maternidade real, né, gente? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like aqui no vídeo, que me